Olá, sou Isabel Rios Pinheiro e crianças precisam de exemplos bons, concorda? Então vou falar sobre um assunto polêmico que me foi pedido para fazer o vídeo, que é o exemplo que a gente dá quando, como adulto, a gente na frente da criança, seja pai, mãe, avô, avó, tio, dinda, qualquer parentesco, dá o exemplo de falar mal de uma pessoa conhecida na frente da criança. Isso é muito comum nas famílias, nos amigos, muito comum. E o que isso repercute? Então a criança está lá, vamos dizer que estão comemorando um aniversário. E a criança está lá prestando atenção e aí vê o pai falando mal da tia, o pai falando mal da avó, a mãe falando mal da prima ou da amiga. E aí essa mesma pessoa fala, né? Por exemplo, a mãe fala com essa pessoa que ela acabou de falar mal, fala, como é que tá isso, aquilo, e qual é o exemplo que passa na cabeça da criança? Como é que ela vai se comportar depois nas relações na escola, nas relações na universidade, no estágio, no trabalho, nas relações afetivas? O que isso repercute? Eu trabalho com consultoria de RH, fora o consultório e muitas outras atribuições. E principalmente nas organizações, muito comum as discórdias internas, o clima organizacional ruim, por causa justamente do falar por trás. Porque eu aprendi que isso é certo. A criança, ela aprende com exemplos. Se a gente não dá bons exemplos nos relacionamentos, na convivência, se a gente não se trabalha, não se olha para dar esse bom exemplo, obviamente, depois a gente quer que ela aprenda de alguma forma. E muitas vezes diz, mas como? Onde é que ela aprendeu isso? Porque muitas vezes não se dá conta. Muitas vezes já é um comportamento também aprendido e eu não tenho esse parâmetro ético, de relações, de moral, de convivência. E eu reproduzo um modelo que eu aprendi. E aí eu vou reproduzir esse modelo na frente das crianças. Então, o meu conselho para você adulto, quando está próximo de uma criança, procure ser coerente, procure ser congruente. Se você conseguir também ser sempre melhor, mas quando a criança está perto, pense em que exemplo você está dando. Isso é muito importante para a convivência, porque ela vai reproduzir esse modelo depois com outras crianças. Automaticamente, muitas vezes sem se dar conta do quanto isso é nocivo. O quanto já trabalhei com treinamento de relacionamento interpessoal, de ética, de desenvolvimento, de clima organizacional, para a gente conseguir harmonizar um ambiente de trabalho, ou nas relações familiares, ou nas relações de casal, ou nas relações mãe-filho, pai-filho, justamente porque a criança aprendeu pelo exemplo e ela reproduz esse exemplo. E o que a gente quer, seja para os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, o que a gente quer para a criança de uma forma geral? Que seja formada uma base de personalidade adequada para se tornar um adulto bom, para se tornar um adulto do bem, para que depois as relações de ambiente sejam saudáveis e a gente vai tendo grupos saudáveis, uma convivência saudável na comunidade e vai ampliando essa convivência saudável. Um mundo melhor é o que a gente quer. E quando a gente começa pela gente mesmo,
por olhar para dentro e ver que coisinhas podem ser melhoradas, esse é um exemplo. Também, qualquer tipo de exemplo para a criança. Muitas vezes, os pais ficam chateados e vêm no consultório e falam: poxa, meu filho mente. E aí se alguém liga para casa e o filho atende, o pai diz: não, diz pro fulano que eu não tô. Isso não é mentira. Isso é uma mentirinha só. Não existe isso. Existe exemplo. Se eu dou o exemplo de uma mentirinha, a criança vai dizer uma mentirinha e vai achar que tudo é uma mentirinha, mesmo que seja uma mentirona depois. Exemplo. Pense nisso. E se você gostou da dica, dá um like e volte aqui amanhã no canal. Todo dia estamos por aqui trocando experiências. Até lá!